Manda brasa. Tolaí, Vai chegar lá. Oi. como que eu trato... Seu nome qual é, querido? É Daniela. Daniela, fala. Como que eu trato a fadiga adrenal? Nós vamos ter uma aula só sobre isso, tá bom? A fadiga adrenal, você tem que cuidar da... Você tem que dar adaptógenos, que é aquilo que modula o cortisol. Muitas vezes você tem que dar o próprio cortisol, só que é hidrocortisona base, que é bioidêntico, não é a cortisona que você compra ali na farmácia, não é cortisona, é hidrocortisona. Você tem que dar água e sal. O sal ajuda muito na fadiga adrenal, mas muito mesmo, o sal integral. Às vezes, para sair da fadiga adrenal, enquanto o médico não passa o sal, não sai. E tem que ter paciência, porque leva de 6 meses a 2 anos. No caso dele aqui, por exemplo, ó, ele sacrificou a adrenal dele a vida inteira com plantão. E é melhor tomar o produto de manhã, à tarde ou à noite? Qual produto? O que tem aqui, que tem a fórmula aqui, que está fadiga adrenal. É melhor você tomar de manhã, porque se você tomar à noite, você não dorme, não. Porque ela tem que ser usada durante o dia. Tá bom? Tá bom, obrigada. Tá bem. Agora, tem gente que tem insônia com fadiga adrenal. Porque é o seguinte, o cortisol é assim, aprende. Se ele estiver alto ou se ele estiver baixo, a sintomatologia é a mesma. Então, por isso que você não tem jeito de diagnosticar se você está com hipercortisolismo ou hipocortisolismo. Você tem que fazer o exame de saliva. Porque a sintomatologia é a mesma. Por exemplo, quem tem o cortisol baixo não dorme. Quem tem o cortisol alto não dorme. Se estiver baixo demais ou alto demais, não dorme. Tem insônia. Aí, quando tem insônia, você vai ter que dar 5-HTP, você vai ter que dar L-teanina, você vai ter que dar produtos para dormir, para fazer dormir. Porque se não dormir... O paciente seu que não estiver dormindo bem, ele não recupera. Você pode estar certo disso. O sono é fundamental para recuperar. Tá bem? Muito importante. Próxima pergunta. Deixa eu mudar minha programação aqui. Ô, professor. Fala, querido. Continuando aí no tratamento, para melhorar a homocisteína. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Vou chegar lá, então tá bom. Tá bom? Passar aqui. Tá. Mas o que você queria? O que você ia perguntar? Isso, tratamento. A homocisteína, ela tem duas coisas. Ela é um biomarcador de submetilação. Você não está metilando bem. E ela, per se, ela causa arritmia, acidente vascular cerebral, taquicardia ventricular, infarto do miocárdio. Então, quando você baixa a homocisteína, você está fazendo vários favores para o seu corpo. O clássico é você dar B6, B9, B12, B9 é ácido fólico. B6, B9, B12 e betaína. Não é cloridato de betaína, não, é betaína. Esse quarteto aqui, ó, que resolve. De preferência sublingual. A betaína não dá para você fazer sublingual porque é 1 grama, 2 gramas, então fica complicado. A vitamina B6, B9, B12, você pode fazer sublingual. Se bem que a B6 também pode, mas a B6 geralmente você dá 50 miligramas com essa finalidade. Tá bom? Você. Doutor Laí, hoje tem uma febre quase de criança sendo tratada com Ritalina, com Venvance, com... Todo mundo tem transtorno de déficit de atenção, parece que está na moda isso. A relação com essa tríade dessa primeira... Você vai ver que vamos chegar lá. O dia que chega, tá bom? Você vai ver que tem relação, sim. Professor, existe algum efeito colateral com o excesso de tratamento? Claro. Se você tomar água, vou mandar você tomar 3 galões de água de hoje para amanhã. Você vai ser hospitalizado com hiponatremia. Entendeu? Não, claro que tem excesso. Tudo tem excesso. Por isso que você tem que... A gente vai aprendendo aqui, vai aprendendo até você chegar no eixo. Os primeiros pacientes você vai tratar nessa linha, talvez você vai fazer de mais ou de menos, mas é melhor do que não fazer. Isso é que você tem que pôr na cabeça. É melhor do que você não fazer. Porque você já vem envenenando seus pacientes, desde que você se formou em medicina. Um veneninho a mais, um veneninho a menos. Aqui, só que você não consegue envenená-los. Você pode até prejudicá-los, mas não envenená-los. Como é que você vem envenenando? Você já vem prejudicando eles há um tempão. Entendeu? Isso consola? Tá. Augusto, de Sorocaba. Oi, eu queria saber a respeito do Vonardene para paciente com câncer. 18 dias mesmo, pode fazer mais tempo do que isso? Você faz uma série de 18 dias, 2 horas por dia, 7 litros por minuto,
30 minutos antes você dá vitamina B1, 30 miligramas, N-acetilcisteína, 600 miligramas, orotato de magnésio, 100 miligramas, ou glicina, 200, e você faz 18 dias seguidos. Se você perder um dia, tem que começar de novo. E parou, aí a próxima Vonadent que você fizer, não precisa ter esse rigor mais, entendeu? Pode ser 3 vezes por semana. A primeira vez que você faz para mudar o capilar, você tem que fazer 18 dias seguidos. Depois não. Voltei da Alemanha, fiquei 10 dias na Alemanha, eu encontrei lá o filho do Von Ardenne, doutor Alexandre, fui lá, conversei com ele. Por coincidência. Agora você pode perguntar. Como é que você chama, desculpa? A Rafaela, eu saio para o intervalo, ela faz uma pergunta, eu respondo. Cada pergunta que eu respondo para ela, arruma mais 4. Fala, Rafaela. Você faz o quê, querido? Por enquanto, faço medicina do trabalho. Trabalho. Mas você vai abrir seu consultório, né? Vou. Você quer me dizer quando? Não sei, eu estou você estudando. tem que decidir. Deixa eu te falar. Você sabe como é que você transforma um sonho numa meta? Como? Coloca uma data. Enquanto você colocar algum dia, não vai acontecer nada. Não tem algum dia no calendário. Você vai ter que pensar, amanhã você vai me dar uma resposta. Que dia que você vai abrir seu consultório? Porque se você falar assim, algum dia eu vou abrir, se bobear o curso termina, você não abre. Então você vai ter que vir com a data amanhã para mim. Você transforma sonho em meta, colocando uma data. Entendeu? Entendi. Quando você coloca a data, o universo conspira a seu favor. Tá bem? Então tá bom. Fala. Um paciente que chega, no caso hipertenso, diabético, que já teve obeso, que já teve algum evento isquêmico e que, pelos protocolos, usaria estatina, ou melhor, que já vem usando. A gente tira logo... Tá, deixa eu te falar. Você imagina que eu tenho um cardiologista. Ele trata de mim há 10 anos. Aí eu descubro a doutora Rafaela, falaram para mim que ela é uma boa médica. Aí eu vou a você. Eu te pergunto, você acha que eu tenho mais confiança no meu cardiologista de 10 anos ou em você que eu conheci hoje? Então nunca, aprenda, nunca mexa na receita de um paciente que você está consultando pela primeira vez, porque vai dar problema. Ele vai voltar lá no cardiologista e falar, doutora Rafaela tirou uma estatina, você já arrumou um inimigo. Então, não, você tem que ser inteligente. Na primeira vez você faz assim, sabe como é que você faz? Você introduz o que você tem que colocar e não mexe em nada. Volta daqui a um mês. Aí ele já melhorou, porque você já introduziu coisas, suplementos que melhoraram. Aí você já tem credibilidade com ele. Aí você pode falar, vamos diminuir a dose da estatina? O que você fez? A primeira vez que ele vem com estatina, você coloca a coenzima Q10, que o cardiologista não conhece. Aí ele já vai melhorar muito, mas muito, 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 muito. Ele vai achar que você já vai voltar achando que você é a melhor médica do mundo. Aí, quando ele volta no mês seguinte, que ele já não tem mais dor, entendeu? Que ele já melhorou a força muscular, que ele perdeu aquele desequilíbrio que ele tinha para andar, e etc., porque ele tinha deficiência de coenzima Q10, todo paciente tomando estatina tem deficiência de coenzima Q10, aí você já ganhou a confiança dele. Você entendeu? Aí você pode começar a sugerir coisas para tirar, mas não faça isso antes, não, que você quebra a cara. Porque ele fala não. Você conhece a teoria do gradiente? Deixa eu te explicar. Eu te explico para todo mundo usando você. Olha só, você não precisa fazer nada, só escuta. Você imagina, eu vou pegar uma água fervendo, eu vou pegar um sapo e vou jogar dentro da água fervendo. Sabe o que o sapo faz? Pula fora. Eu vou pegar um outro sapo, eu vou pegar uma água fria, vou pôr um foguinho embaixo, no banho-maria, e vou deixar o sapo lá dentro. A água começa a esquentar, ele vai se adaptando, vai se adaptando. Na hora que ele resolve pular, ele já morreu cozido. Ele foi se adaptando, quando ele se deu conta, ele estava morto. Isso chama lei do gradiente. Então, o paciente vem, eu melhoro ele, mas de repente ele está sem estatina, nem percebeu. Mas se eu falo com ele na primeira consulta, você tem que tirar a estatina, ele vai pegar a opinião do cardiologista. O cardiologista vai falar, a doutora é louca, pô, sabe nada não. Você entendeu? Entendeu? Tá bom. Eu espero que isso sirva para os restos. Só mais uma coisa, o senhor Eu sei que você nunca fica com uma pergunta só. Sobre o desmame do omeprazol, que o senhor falou, tem que fazer O desmame que eu digo, depende da relação médico-paciente.
Você pode fazer assim, você fala assim, ó, vamos começar assim, você vai espremer um limão, um suco d'água, toda manhã em jejum. Você vai tomar por uma semana. Quando ele toma uma semana de suco de limão espremido de manhã, que eu tomo o meu toda manhã, ele já vai melhorar muito, muito. Você não tem ideia o quanto que vai melhorar. Aí você fala, agora nós vamos entrar com a betaína, já melhorou, já. Agora vamos entrar com a betaína e vamos tirar o omeprazol. É uma questão de confiança também, porque ele está tomando há 6 anos. Aí ele fala, esse remédio está errado. Aí, poxa, já fui todo médico, ele falou que estava certo, por que a senhora vai falar que está errado? Ele vai questionar você. Entendeu como é que é? Você tem que, para ser médico bom, você tem que ter uma psicologia ampliada. Você não pode ser pau, pedra, entendeu? Você tem que dançar de acordo com a música. Isso que não é ensinado na faculdade, que você aprende aqui. Entendeu? Nós estamos no módulo 2. No módulo 4, eu vou ensinar você a ganhar dinheiro, o dia inteiro. Só dinheiro. Você vai ver que bonito. É impressionante mesmo. Não, querido, é um curso. Começa às 9 da manhã, termina às 5 da tarde. Não é para ensinar a ganhar dinheiro. Se fosse fácil, todo mundo sabia. É um canal do parto. Tá bom? Paramos por aí, tá? Vamos lá? Então vamos. Paramos aqui, ó. Para que a medicação tiroidiana aumente o metabolismo basal, as glândulas adrenais têm que estar funcionais. Viu, Alexandre? Condição sine qua non. O Dr. Burns tratou 1.569 pacientes durante 22 anos. Média de 5 anos por paciente. 9.000 anos de experiência, multiplicado. 4 tiveram infarto do miocárdio durante o tratamento. O estudo de Framingham previa que seria 72. Olha só, era para ser 72, de acordo, ele comparou o risco de Framingham, ele aplicou nos pacientes, era para ter morrido 72 nesses anos de follow-up. Era para ter morrido 72. Morreram 4. Dos 4, 2 tinham parado de tomar medicação. E 2 estavam tomando medicação pela metade. Ou seja, na realidade tinha que ter morrido nenhum. Olha o que olha só, esses 1.500, agora ó, você que é endocrinologista, presta atenção. Esses 1.569 pacientes, pelos dados do TSH, T4 e T3, não deveriam tomar hormônio tiroidiano. Não eram candidatos para o hormônio tiroidiano. Ele usou a temperatura. Só a temperatura que ele usou, mais nada. Para determinar se o paciente ia tomar hormônio tiroidiano e não. Ele escreveu um livro, chama-se The Riddle of Heart Attacks. Entendeu? Ele mostrando que esses pacientes que tomaram não morreram. Uma coisa impressionante isso aqui, fascinante. Porque o T3 é antiarrítmico. Paciente ou idoso com fibrilação atrial, sabe aqueles que vão para a cirurgia, saem da cirurgia com fibrilação atrial? Tudo tem deficiência de T3. Se você der T3 para eles antes da cirurgia, eles não têm no pós-operatório fibrilação atrial. Tá? Isso nós já mostramos, né? A mucina, como é que vai embora. Tá? Em 1891, começou com o estado de tireoide. Nunca ficou provado que o uso de T4 é eficaz no tratamento de sintomas de hipotireoidismo a longo prazo. Eu desafio você a me trazer um paper mostrando que funciona. Em 1917, o T4 foi isolado. Em 1949, foi lançado nos Estados Unidos o citomel, que é a triotironina pura. Nós fizemos isso, agora vamos para o estresse, que é o terceiro. Estamos no terceiro. Bom, como eu disse, nada é mais reparador do que uma noite de sono bem dormida. E você tem que aprender a dormir. Primeira coisa, não pode ter nenhum aparelho elétrico ligado na eletricidade perto da sua cabeceira. Se aquele despertador que você tem, você vai ter que jogar ele fora. Você tem que usar um de bateria. Se você tem ligado na eletricidade um despertador, que é despertador e rádio, e que está perto da sua cabeça, a oscilação da energia brasileira é de 50 a 60 Hz. Essa oscilação cria o chamado dirty electricity, eletricidade suja, e prejudica o seu sono e o seu REM. Então você não pode ter nada ligado na tomada, na cabeceira da sua cama. Nada. Você tem que tirar. Segundo, você não pode carregar o seu celular no quarto onde você dorme. Você vai me desculpar. O celular tem que ficar lá no banheiro.
bem longe de você. Terceiro, você tem que dormir no escuro absoluto. Sabe como é que você sabe? Você senta na cama, na hora de dormir, e põe a mão aqui, ó. Se você enxergar a mão, não está bom. Tem que ser mais escuro ainda. Se você conseguir enxergar a mão, significa que você não está no escuro absoluto. Quando você entra no escuro absoluto, a sua pineal sabe que é hora de liberar melatonina. Eletricidade foi criada pelo homem. Lá antigamente, a pessoa dormia no escuro total. Porque assim que o ser humano foi feito para dormir, no escuro total. Se você tiver uma luzinha no corredor, para o seu filho ir fazer xixi no banheiro à noite, eu quero que você saiba que aquela amigdalite que ele tem, aquela gripe que ele pega na escola, você que está produzindo por causa daquela porcaria daquela luzinha ligada no corredor. Você não pode ter luzinha ligada no corredor para ir no banheiro à noite. O ideal é que você tenha uma lanterna na cabeceira da sua cama, de luz vermelha, porque a vermelha não interfere no pineal. E quando você vai fazer xixi, você vai com a lanterna e volta com a lanterna. Se você acender a luz do banheiro, você já cortou o seu ritmo circadiano naquela noite. Já não é reparador mais. Então você tem que fazer um tratamento todo especial para dormir. Existe, eu sei que vocês não conhecem esse conceito, vai conhecer agora. Existe um conceito chamado escuridão virtual. Deixa eu te explicar o que é isso. O que diferencia a escuridão da luz é o raio azul. Se eu colocar um óculos que bloqueie o raio azul de entrar na minha retina, para o meu cérebro, eu estou na escuridão. Então, hoje tem óculos que você compra, talvez eu me lembre, o Bia pede essa Solange para me lembrar de eu trazer um amanhã para mostrar para eles. Tem óculos que a gente coloca, a partir das 6 horas da tarde, você coloca o óculos, você assiste televisão, você faz o que você quiser. Você trabalha no computador, só que o raio azul não entra mais no seu olho, na sua retina. E a pineal começa a entender que está ficando escuro. Você lembra, antigamente, ó, quando não tinha eletricidade, ia escurecendo, a pineal ia se preparando para liberar melatonina. Hoje é meia-noite, você está ligadão no computador, e de repente você quer dormir. Existe uma coisa, eu não estou fazendo propaganda de nada, não, que eu não preciso, tá? Aqui, eu carrego isso comigo o tempo todo. Isso aqui é neuroacústica. Paciente que tem insônia, paciente que tem problema para dormir, você tem que ensinar eles a usar a neuroacústica. Nós vamos ter uma aula aqui de neuroacústica. O inventor disso aqui vai vir aqui dar aula para vocês. Isso aqui, na hora do almoço eu usei, eu descanso. Se eu estou com insônia, se eu vou viajar de avião, isso está ligado no meu ouvido o tempo todo. Estou estudando, está ligado, para poder trazer tranquilidade. Então, tem vários modos de você melhorar o seu sono, vários. Mas uma coisa é certa, você pode dar, por exemplo, olha que fórmula bonitinha essa. Vocês fazem isso aí, nesses trios, né? Olha lá, L-teanina. Mas por que eu não uso... De onde você tira a L-teanina? Eu tiro a L-teanina do chá verde. Então eu vou tomar chá verde. Não dá, porque o chá verde tem cafeína. Você pode tomar ele no café da manhã, mas para dormir, não. A L-teanina do chá verde, que é riquíssimo, o magnésio glicina e o 5-HTP. Olha que trio. Esse trio vai pegar uma pessoa que não dorme direito e vai fazer ela dormir. Ela costuma, de 1 hora não precisa usar mais, mas ela pode reeducar o sono com isso aqui. Eu não tenho remédio aqui. L-teanina 500 mg, magnésio glicina 200 mg, 5-HTP sublingual 50 mg. Não tem remédio aqui, não. Nada disso é remédio. O seu corpo tem 5-HTP, o seu corpo tem magnésio, o seu corpo tem glicina, o seu corpo tem... Teanina existe na natureza desde que o mundo é mundo. Não é nada ET. Estão acostumados com teanina a vida inteira. Entendeu? A teanina estimula o GABA. O Valium, o Lexotan estimula o GABA. Só que o Valium, o Lexotan estimula o GABA, mas você paga um preço. Você vicia neles. Isso aqui você não vicia. Então você melhora o sono. Faz o teste. Tá? Vocês estão com magnésio treonato? Já não, né? Tem magnésio. Se você trocar isso aqui por magnésio treonato, né, melhor ainda, porque o treonato vai lá dentro do cérebro. Na época que eu montei isso aqui, quanto tempo tem que você ter magnésio treonato? 3 meses? Porque para atualizar todo o slide é complicado. Magnésio 200 mg. Pode ser na forma de treonato ou na forma de glicina. Tem que explicar. Você já deu aula para eles? Não, né? Você não deu aula nesse grupo. Você vai ter que dar aula de mostrar
os fatores de correção. Então, o estresse. Aí vem as infecções. As infecções. Infecções dentárias destroem mitocôndrias através dos tioéteres, criotoxina e mercúrio. Ah, mas eu não sinto nada. A maioria não sente nada. Absolutamente nada. A paciente que você levou lá ontem, Marlene, que o doutor Carlos fez tinha, né? E com câncer de mama. Pois é, essa paciente não adianta ela ela vai fazer rádio, química, cirurgia, o quê? Tem que tratar a causa. Ela tá lá, foi descoberto, ela tem um foco dentário, que provavelmente foi um dos contribuintes para o câncer. Se eu quero tratar o câncer, eu tenho que primeiro cuidar disso. Vocês vão ter que mudar a mentalidade. Tá? Tem antibiose intestinal e síndrome fúngica, quer dizer, ela está ácida. Então, e outra coisa, a célula cancerígena, o alimento dela tem um nome, chama glicose. Ela come glicose, só glicose. Sabe como é que você faz para ela morrer? Corta a glicose. Tira carboidrato da alimentação do paciente com câncer. Você tem que fazer uma dieta cetogênica. Corta carboidrato 100%. Você fala, mas como é que ela vai viver? O organismo não precisa ingerir carboidrato. Ele tem um mecanismo chamado gliconeogênese. Ele pega a proteína e gordura e transforma em glicose dentro da necessidade. Só que não vai sobrar para a célula cancerígena, é só para ele. E o organismo aprende a viver com ácidos graxos, com cetonas. Beta-hexbutirato, chama a acetona que o cérebro aprende a usar, no lugar da glicose. Então, como eu falei para você, o tratamento do canal, se você juntar, dá de 3 a 10 quilômetros. Como é que você vai poder preencher aquilo tudo num tratamento de canal? Não consegue. Aqui, ó, o Dr. George Meinig, isso aqui deve ser uma foto dele mais jovem, porque né, ele escreveu esse livro e tinha 86 anos, então não podia ser essa foto. Deve ser igual as minhas aí que não atualiza. Entendeu? Então, é o seguinte, esse indivíduo foi o fundador da Associação de Especialistas em Canal nos Estados Unidos. Fundador da Associação de Endodontista. E agora, no final do mundo, no final da vida dele, ele escreveu um livro que o golpe do canal. O Root Canal Cover-Up, traduzindo ao pé da letra, é o golpe da obturação de canal, que é uma piada. Porque, na realidade, a pessoa fica com foco. Essa mulher tinha quantos canais obturados? 1. Olha aí, está lá dando problema. Ou seja, arranca o dente, o tratamento. Arranca o dente. Arranca o dente. Você pode pôr um implante. Tem uma saída de... Aliás, você vai ver logo depois aqui no Brasil não chegou ainda, mas vão começar a chegar a zircona. Ao invés de como é que chama? Titânio. Vai ser feito com zircônia. Zircônia é o nome. Os implantes. Na Alemanha, por exemplo, eu acabei de ver agora, lá estão fazendo só com zircônia já. Tá? Mas o implante é bem diferente do canal tratado, porque o implante você tira a infecção. Tá bom? Agora, se você puser muito implante na boca, eu conheci uma mulher que estava sendo tratada por um psiquiatra porque ela escutava vozes. Fui ver, ela estava pegando a FM da Band. Tanto coisa que pega, vira antena. Vocês estão rindo, né? Estão rindo, tá bom. Deixa rir. Começa a pegar. Pessoa que começa a escutar a voz depois dos 40, 50 anos, você vai ver, está cheio de implante. Os implantes tem hora que começa a pegar. Vai na Paulista, está cheio de implante, de repente começa a pegar a voz. Eu estou ficando louco, estou escutando voz. Não, é a rádio que você está captando. Virou antena. Entendeu? Vocês nunca escutaram isso, né? Bom, e a poluição eletromagnética, que é absurda, né? É a poluição que mais cresce no mundo hoje, é a poluição eletromagnética. Eu digo que o celular é o cigarro do século XXI. Se o cigarro fosse um alimento, se o celular, desculpe, fosse um alimento ou remédio, seria rejeitado pelo Departamento de Agricultura quanto pela Anvisa. Não passaria. Então você, aqui, sabe como é que o meu celular está?
desligado. Quem manda nele sou eu, pô. Agora você imagina, eu deixo ele ligado, se é um iPhone, então, que você tem, é o pior deles todos. Vou te falar uma coisa que você não sabia, você vai saber agora. Se o meu iPhone estiver ligado, mesmo que eu não estiver usando ele, ele serve de estação para o outro, eles vão conectando um com o outro, assim, sabia que tem esse sistema? Então, meu não estando falando, ele está sendo usado como estação para o outro, como antena para o outro. Um para o outro, vai jogando, para distribuir. Então, eu tenho que estar com ele desligado. Eu dei uma aula um tempo atrás mostrando o problema de você estar com o celular no bolso, que interfere na sua libido. Quando eu terminei a aula, o cara estava usando no tornozelo. Agora o meu celular vai ficar aqui, ó. Você imagina aquele cara que você conhece, que usa o celular aqui, ó. O coração dele está aqui embaixo, ó. Aí vai para a sala de emergência com taquicardia ventricular e ninguém sabe que foi o celular que causou. Está lá, ó, olha-se na camisa do sujeito e fala, ó, qualquer hora você vai para um socorro. Por quê? Porque o seu coração é um órgão elétrico, isso aí está interferindo no ritmo sinusal do seu coração, você vai ter taquicardia. Tá? Por causa de um celular, você morre. Olha a quantidade de antena de celular que tem nos Estados Unidos, ó. Tem mais lugar para colocar nenhuma. Então, a doença crônica, gordura trans causa, hipotiroidismo causa, metais pesados causa, infecções dentárias causa e toxinas em geral. A grande maioria das toxinas é lipossolúvel. Já falei isso para você hoje. O fígado tem como tarefa transformá-la em hidrossolúvel e possibilitar a excreção. A toxina só pode ser excretada se ela ficar hidrossolúvel. A fase 1 do detox hepático, feito pelo P450, as enzimas P450, é transformar uma toxina lipossolúvel em algo hidrossolúvel, para poder ser eliminado. Muitas vezes, me acompanha, muitas vezes o elemento intermediário é mais tóxico do que o original. Então, por exemplo, eu pego o álcool, transformo ele em formaldeído. Se eu não transformar, continuar o processo e parar no formaldeído, o formaldeído prejudica mais do que o álcool, do que o etanol. Mais do que o etanol, vira formaldeído e vai ser eliminado. Se não continuar no próximo passo, o formaldeído é mais venenoso, mais tóxico do que o etanol. Às vezes o intermediário é mais tóxico. Então eu tenho que, quando eu vou cuidar do detox, eu tenho que cuidar da fase 1, da fase 2 e da fase 3, porque senão acumula. Isso tudo trabalha em cadeia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu quero saber se você conhece algum paciente com síndrome de Down que estava completando 70 anos. Você já conheceu algum? Provavelmente não. Porque eles morrem por volta de 50. Por que a longevidade do paciente com síndrome de Down é menor? Porque o paciente com síndrome de Down, ele tem uma overexpressão da superóxido-dismutase. A superóxido-dismutase dele funciona mais do que deveria. O que acontece? Você tem aqui o radical superóxido. Esse radical superóxido, pela ação da superóxido-dismutase, vira H2O2, que pela ação da glutationa peroxidase e da catalase, vira a água que você vai urinar, ou vai sair pela respiração, e vira CO2, que você vai eliminar pelo pulmão. Quando o paciente com síndrome de Down, como ele tem a superóxido-dismutase aumentada, ele produz muito água oxigenada. E como a catalase e a glutationa peroxidase não consegue dar conta disso, isso aqui acumula. Com o ferro, forma a reação de Fenton, que vai formar o radical hidroxila, que é o mais venenoso de todos. Então você, que bom que eles têm a superóxido-dismutase ativada. Não, é ruim, porque não adianta eu ativar a superóxido-dismutase se eu não tenho a glutationa peroxidase e a catalase ativada, porque eu vou acumular a água oxigenada, peróxido de hidrogênio, e eu vou fazer a reação de Fenton, e eu vou formar uma coisa muito pior, que é o famoso radical hidroxila, que não tem nem resultado, não tem nada que combata. Quer dizer, não tinha. Hoje nós sabemos que o alfa-lipóico combate. Só para vocês terem uma ideia. Então, a mesma coisa no processo da detox.
O fígado, como qualquer outro filtro, torna-se gorduroso, não pode ser limpo simplesmente com água. Assim sendo, produz colesterol para a sua autolimpeza. E aí aumenta o colesterol, porque ele produz como mecanismo de compensação. Desintoxicação hepática periódica é uma abordagem útil na manutenção da saúde. Os antigos faziam isso. A vovó fazia para as netinhas, toda mudança de estação, verão, inverno, outono, primavera, a cada 3 meses, eles tomavam aquele remédio que a vovó fazia, onde eles iam no banheiro a noite inteira. Fazia o detox para aquela estação. O detox para aquela estação. Depois acabou, ninguém cuida disso mais. Não tem nem tempo de visitar a vovó. Entendeu? Vai fazendo detox para a estação. Detox para a estação. Então, de vez em quando, fazer um detox faz muito bem para a saúde, tá bom? Então, o fígado processa os alimentos ingeridos para que possam ser usados pelo corpo, fazendo novas células e mantendo tudo em funcionamento. Responsável pelo processo de desintoxicação. Controla o sistema imune de modo que o organismo mantenha infecções sob controle. Quando o fígado fica bloqueado por restos de gorduras plásticas, trans, isso é gordura plástica, o trans é quase plástico, é um caminho para o plástico, ele tenta limpá-las aumentando a produção de colesterol. Então, você está entendendo. Quero ter o colesterol muito elevado? Não, mas eu quero que você saiba que ele é biomarcador. Ele é mocinho, ele veio para ajudar e não para te sacanear. Tá bom? Então, a desintoxicação hepática. Eu posso fazer isso por sauna, FAR infrared, sauna FIR, eu tenho uma em casa. Eu posso fazer ele com extrato de alho. Eu posso fazer ele com glutationa, é um jeito de você fazer detox hepático. Eu posso fazer ele pelo protocolo do cálculo hepático. Vocês vão conhecer aí depois. Tá? Então, você lembra que na primeira aula eu comecei dizendo para você que eu criei um sistema, abordagem patológica diferente, que eu chamo de SOG. Submetilação, oxidação, glicação, inflamação, e o H é de deficiência hormonal. O paciente doente ele tem isso no seu consultório. Ou ele tem submetilação, ou ele está oxidado, ou ele está glicado, ou ele está inflamado, ou ele está com deficiência hormonal, ou ele está com a combinação desses. Isso aqui é distúrbio de direção, isso aqui é depressão, isso aqui é enxaqueca, GERD, refluxo esofágico, colesterol elevado, síndrome do intestino irritável, irritable bowel syndrome, hipertensão, osteoartrite. Aí o que eu faço? Eu vou trabalhar aqui na periferia, eu vou pintar a casa, eu vou dar sildenafil se ele está com distúrbio de ereção. Tá? Eu vou dar fluoxetina se ele está com depressão. Eu vou dar triptano se ele tem enxaqueca. Eu vou dar bloqueador da histamina 2 ou inibidor da bomba de próton, para que se ele tem refluxo esofágico. Eu vou dar estatina se ele tem um colesterol alto. Eu vou dar diclomina se ele tem intestino irritável. Eu vou dar inibidor da ECA se ele tem hipertensão. E eu vou dar anti-inflamatório não esteroidal se ele tem osteoartrite. O que eu fiz? Eu só trabalhei na periferia. Só que cada um desses remédios tem um efeito colateral, que vai prejudicar mais ainda. Eu não mexi aqui no interior, ó. Eu não mexi no esgoto, eu não mexi na água, eu não mexi na eletricidade. Eu estou só trabalhando na periferia. Que é isso que nós aprendemos na Faculdade de Medicina, a cuidar de sintomas. A gente só cuida de sintomas, mais nada. Por isso que aquele paciente está com você há 20 anos com a mesma doença. Se eu falar com você que você pode curá-lo, você fala, não, isso não existe. Claro, enquanto você estiver trabalhando na periferia, isso não existe. Quando você trabalhar no miolo, você vai resolver. Então, para eu melhorar o paciente, eu tenho que produzir uma nova célula. Para produzir a minha nova célula, você sabe que eu preciso de menos de 50 milivolts. Eu preciso de aminoácidos, eu preciso de colesterol, que a membrana celular depende de colesterol, eu preciso de gorduras ômega 6, ômega 3, eu preciso de vitaminas, eu preciso de minerais. Primeiro que você não come gordura direito mais. Você tem medo de gordura. Fizeram, você tem gordurofobia. Essa é a grande verdade. Colesterol você não quer que eleva, você quer que baixa porque você tem medo dele. Tá? Aí você tem que produzir. A retina é o lugar que mais tem colesterol. O cérebro tem 50% é colesterol. Tá?
Todas as vezes que eu tenho uma eletricidade, eu gero um campo eletromagnético. Então, esse campo eletromagnético ele existe. No corpo também nós temos o nosso campo eletromagnético. A voltagem depende da amplitude da onda e da frequência, que é o número de oscilações por segundo, que é o Hertz. Hertz é uma oscilação por segundo. Então, eu tenho a amplitude, que está aqui em verde. E aqui eu tenho um segundo, que é a frequência. Aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2 ondas, 2 Hertz. Que é uma onda completa aqui, uma onda completa aqui. 2 Hertz por segundo. Olha lá, 2 Hertz. Então, isso é a frequência da onda, isso é a amplitude da onda. Hã? Doenças, em geral, são causadas quando as células têm voltagem e frequência baixa. Quando baixa a minha voltagem, quando baixa a minha frequência, eu estou doente. Quando eu normalizo isso aqui, eu voltei a ter saúde. Então, um jeito de eu consertar a pessoa é ir direto nisso aí. Eu sei que para você isso é total novidade. Tudo bem. Então, aqui está a célula. Você tem água com voltagem, o pH tem que ser alcalino. Tem uma água aí que vocês estão bebendo que é Ibirá, o pH é 10. Tem gordura que está na membrana celular. Tem proteína com os 8 aminoácidos que nós já discutimos. Tem minerais e tem que é pH, enzimas e pH. Tem vitaminas, tem oxigênio, tem luz solar, tem voltagem, tem o pH 7,35, 7,45, menos 20 e menos 25. A vesícula biliar limpa, mas não é desse tipo. Se você tirou a vesícula biliar, eu já te expliquei. Você tem deficiência de A, D, E e K. Tá bom? Causas de baixa voltagem. Gordura trans, é como se eu pusesse uma... Imagina eu coloco uma máscara de plástico em volta de sua cabeça. Como é que você vai respirar? A célula que está com trans, ela está assim, ela não consegue. O hipotiroidismo leva a diminuição do número de mitocôndrias. Você pega uma pessoa com hipotiroidismo, ela reclama para você que ela não tem energia, que ela está cansada. O metal pesado destrói mitocôndrias. O canal dentário infectado, infecção óssea. Ah, mas eu tirei o dente. Pois é, tem um outro problema sério. Se quem extraiu o seu dente não sabe extrair dente, é curioso, você agora tem uma coisa chamada cavitação. Não é isso, doutor? Os dentistas, não é? A quantidade de cavitação que você pega deve ser enorme, não? Pode comentar? Ou você não se pesca? Hein? Não, querido, estou falando com os dentistas aí atrás. Desculpe. Mas você é otorrino, você está perto. Está chegando lá. E aí? Pois é, mas vocês têm que investigar, porque às vezes é a cavitação que está dando problema. Geralmente o dente ciso. Os dentes de siso, se for extraído por um dentista que não entende bem, ele cria cavitação. Ele tem que, na hora de extrair o siso, tem que tirar um ligamento. Que se você deixar aquele ligamento da cavitação, da infecção óssea, subclínica, mas dá. Tá? E toxinas em geral. Então aqui eu tenho roubador de elétrons e eu tenho doador de elétrons. O pH até 6,9 é roubador de elétrons. É ácido, tem radical livre, o polo é positivo, é destrutivo e tem uma rotação para a esquerda. Aqui faz trabalho, é doador de elétrons, pH de 7,1 a 14, é alcalino, é antioxidante. Lá é oxidante, aqui é antioxidante, lá é free radical. O polo é negativo, já expliquei isso para vocês, é construtivo e o spin vai para a direita. Então, por exemplo, olha aqui, me acompanha aqui. Ó, se tudo estiver bem, eu meço a sua voltagem, ela tem que estar menos 25. Então, vamos dar um exemplo. Eu quero medir para saber se o seu cérebro está funcionando bem. Então, eu vou medir a voltagem do seu cérebro. Ela tem que estar, para ela estar bem, tem que estar menos 25. Significa que está tudo certo. Quem se habilita? Aqui. Ele virou voluntário aqui. Está 15. Está precisando de alguma coisa. Vamos lá? Deixa eu pegar no acesso aqui. Não vai dar para fazer todo mundo não, tá? Está 25 aqui, ó. Fica em pé aqui para você ver piscar. Fica em pé, fica em pé. Onde está piscando? 25. Está vendo? Olha lá. Tem que estar de 20 a 25. Você quer encarar? Olha lá. 25. Deixa eu fazer ele de novo. Quem sabe? 15 anos.
Ele está 15. Está vendo, ela, viu? Você vai me acompanhar, você vai lendo e falando para o pessoal o que é. Está ácido, sim. E aqui? 5. Está vendo? Você está achando que está ruim, tem gente pior. Mas por que você está com baixa voltagem? Tireoide não está funcionando. Olha só. Adrenal não está funcionando. Então isso repercute no corpo inteiro, entendeu? Inclusive na sua capacidade cognitiva. Você é muito mais inteligente do que você está sendo ultimamente. Só isso. A sua inteligência vai aumentar. Na hora que acertar tudo, aumenta o seu QI. Entendeu? Você vai falar assim, pô, mas eu não sou inteligente igual era quando eu fiz vestibular. Porque você está com fadiga adrenal, você está com tireoide. Na hora que conserta, volta aquela inteligência que você tinha. Então esse é um modo de você medir. Mas vamos lá. Olha só. Aqui, ó. Aqui é um aparelhinho, né? Você vai ter que buscar ele em Dallas, querido. O cara só vende esse aparelho se você fizer o treinamento lá. Aqui, ó. Eu quero fazer novas células, ó. Eu preciso de menos 50. Se eu pegar o seu dedão inchado, porque você tropeçou ali, vai dar menos 50. Tá? Agora, se eu der mais 30, você está com câncer. Se eu pegar um câncer, eu colocar isso em cima do câncer, vai dar mais 30 ou mais 35, vai dar mais 30, é o câncer. Então, aqui, cada lugar aqui tem o seu lugar, tem a sua coisa. Então, eu tenho aqui, ó, menos 25, menos 50, aqui está fatigado já. Isso é feito pelo Jerry Tennant, tá? Jerry Tennant. Eu pego as suas costas, talvez tenha alguma mulher aqui que queira que eu meça as costas. Ninguém, né? A gente podia fazer um striptease aqui, né? Pô, 5 horas da tarde, todo mundo cansado. Desculpa a brincadeira. Olha só, eu meço aqui nas costas, ó, 4 lugares, ó. Média de 4 tomadas tem que dar menos, a soma tem que dar no mínimo menos 20. Se der mais baixo que menos 20, então essa pessoa está com voltagem corporal diminuída. Ou seja, a tendência é ficar doente. Então, aquilo que eu contei para você, esse dedão está inchado aqui, ó. Deixa ele inchado, ele aumenta a voltagem, aí ele cura. Sarou. Sarou. Agora, para pegar menos 50, ele tem que inchar. E aí ele vai para menos 25. Agora, se eu pego o dedo aqui, ó, menos 50, eu vou na farmácia, tomo um antibiótico e tomo um anti-inflamatório, ele agora não cura mais aqui. Ele fica assim, ó. Esse farma curou. Mas quando vai chover, ele dói. Quando você dá ele nunca mais voltou ao que ele era normal. Ele agora é um dedo doente. Porque ele nunca atingiu os 50 milivolts que você não deixou. Aqui, ó. Ele não deixou da voltagem, ele agora ficou com dor crônica e degenerado. Olha que coisa interessante no processo. Aqui você tem o fungo, por exemplo. Com menos 5 já começa a crescer fungo. Então assim vai, ó. Mais 30 já tem câncer. Então isso tudo depende da voltagem. Cada voltagem cria um problema diferente. Então o pH, olha só, você tem o pH de 0 a 14. 0 a 7 ele é ácido, 7 a 14 ele é alcalino. 7, a voltagem é 0. Quando o pH é 0, a voltagem é mais 400. Quando o pH é 14, desculpe, aqui tem que ser... Aqui é menos 400, está errado, tem que corrigir aqui. Aqui é 400. Anota para mim, Bia. Desde o ano passado é para ter corrigido isso, não corrigi, desculpa. O pH 7,35, eu mostrei para vocês, dá menos 20. Um pH de 7,44 dá menos 25. Ou seja, quando você tem um pH entre 7,35 e 7,44, você está na voltagem de saúde normal. Se você quiser... fez um estrago, você agora tem que subir o pH para 7,88 para gerar uma voltagem para curar. A saúde vai a cavalo e volta a pé. Para manter saúde é uma coisa, para curar, para reverter de uma doença é outra história. Você exige quase o dobro aqui, 25, 50. Você exige o dobro de esforço para voltar. A recuperação. Tá, se eu tiver com pH de 6,48, eu já estou com mais 30 milivolts. Aí eu estou com câncer. Aí aparece o câncer. Certo? Então nós mostramos isso aqui, você entendeu? Se a célula precisa de uma certa voltagem para se manter saudável,
Como que normalmente as células obtêm voltagem? Segundo, como que as células armazenam voltagem? Terceiro, por que a voltagem pode cair a ponto da célula se tornar enferma? O que faz cair a voltagem? Quarto, como que se pode medir a voltagem de uma célula ou órgão? Aparelhos desse tipo. Esse não é o único que tem, não. O que pode ser feito quando se encontra uma voltagem diminuída? Eu posso fornecer voltagem, o aparelho fornece. O aparelho mede a voltagem que está em você. Vamos fazer nele? Você que é meu assistente, vem cá. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou medir de novo, tá? Para ver se nós estamos confiando. E qual que é? Qual que está mais baixo? Era ele. Aqui, ó. Vamos ver se está lá. Está 15, né? Tá, oscila entre 5, então tem que estar 15, tá bom? E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer isso aqui. É isso mesmo que eu vou dar um choque, só que é um choque que não dói. Mas sente mesmo, você sente. Está te incomodando? Não. Então tá, deixa eu... É 1 minuto e 22 segundos o tratamento. O aparelho médio que está nele deu menos 15. Deu 15, menos 15. O aparelho entrega para ele o que precisa, para chegar em 25. Não sei, em 1 minuto você vai resolver, vamos ver. Agora, ó, eu vou fazer de novo. Quer ver? Espera aí. Ele desliga. Ó, agora, eu vou medir. Continua dando 15, não foi o suficiente. Vou fazer mais um tratamento, tá bom? Vou fazer mais um. Tô ficando com medo já. Está com medo de quê? O que vai ser? Olha lá, primeiro ele mede, tá vendo? Agora, daqui um pouquinho que ele para de medir, ele começa a tratar. Está muito forte, não? Mas ele tá resistindo. Ele começou com 5, já foi para 15. Ó. Primeira vez que eu medi, ele estava com 5, não foi? Vou fazer essa última tentativa, senão nós vamos deixar para depois da aula, tá? Deixa eu medir agora. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se aumentou, peraí. Não, continua 15. Você me encontra depois, quando terminar, tá bom? Vou fazer algo mais forte. Bom, então é o seguinte, ó. A cura, você tem que levar em consideração a voltagem, a frequência e a nutrição. Eu tenho que ter a parte elétrica do processo, já tem que ter a matéria-prima. Não adianta eu ter o pedreiro se eu não tiver o tijolo. Às vezes me falta a matéria-prima, às vezes ele está desnutrido. Já deu uma vez, deu outra segunda. Se ele não resolver, é porque está faltando a matéria-prima para ele está desnutrido. Ele está com deficiência de vitamina, ou de mineral, ou de aminoácido, ou de ácido graxo, que não deixa. Só a voltagem também não resolve. Eu tenho que ver a parte da nutrição, mas eu vou tentar mais uma vez depois. Voltagem é controlada pelo hormônio tiroidiano, pelos minerais, pela água e toxinas que consomem elétrons. As células podem ser recarregadas com um campo magnético especial através do uso de certas frequências, que eu estava fazendo com ele. A voltagem controla os níveis de oxigênio. Quanto maior o pH, mais oxigênio tem. Saiba disso. Quanto maior o pH, mais oxigênio. Então, existe um grande problema, é a chamada síndrome da bola de boliche. A síndrome da bola de boliche, a cabeça, presta atenção, você não vai escutar isso em outro lugar, não. É só que a cabeça é mais ou menos o mesmo peso de uma bola de boliche. Então, eles descobriram uma coisa chamada síndrome da bola de boliche, que eu vou mostrar para vocês teoricamente, e depois nós vamos fazer uma demonstração aqui no palco. O pai da criança é o Dr. Robert Boyd. Foi ele que descobriu isso aqui, a síndrome da bola de boliche. Bom, o que é a síndrome da bola de boliche? É o seguinte, vocês estão vendo, se eu colocar um dedo no ouvido, o outro dedo no outro, vocês estão vendo que esses dois dedos não estão no mesmo nível? Nem o ombro, nem o quadril está no mesmo nível. Olha lá. Nem o ombro está no mesmo nível. Então, ele tem uma diferença de um lado para o outro. Mais acentuada, geralmente, no ouvido. Então, se você colocar o dedo no ouvido da pessoa e um dedo estiver mais alto que o outro, está diagnosticado o síndrome da bola de boliche. Muitas vezes acontece isso. Ó. Olha para o seu colega do lado aí, vê se ele tem um olho mais diferente do outro.
Um olha para o outro. Faz favor, estou pedindo. Olha aí. Olha aí. Tem um... Alguém achou? Você achou? Tá, vem cá. Vem cá. Vem cá, Roger. Não machuca, não. Fica só bem. Então é o seguinte, tira os óculos para eles verem. Olha lá. Vê se vocês acham o olho dele diferente do outro. Hein? Vamos ver se é verdade, se isso repercute. Fica aí. Fica aí. Pode ficar aí. Aqui, ó. Vamos ver se é verdade. Hein? Aqui, eu estou com o dedo dentro do ouvido. Olha só. Vira para lá. Eu estou com o dedo dentro do ouvido. Olha para aqui. Eu estou com o dedo dentro do ouvido. O que vocês estão percebendo? Hein? Senta aí para você não cansar. Assiste daqui. Vocês perceberam que ele tem um ouvido alterado do outro? Ele tem assim da bola de boliche. Vou explicar, vou esticar um pouquinho, 10 minutos, tá bom? Nós vamos depois curá-lo. Olha só. Eu não conheço, olha o Dr. Jerry Tanner dizendo, eu não conheço nenhuma outra terapia que funcione tão bem quanto essa. A correção da síndrome da bola de boliche beneficia pacientes mais que qualquer outra terapia que eu tenha conhecimento. É importante que cada paciente com a doença crônica seja avaliado de sua síndrome de bola de boliche ser tratado antes de começar o tratamento. Você vê a importância. Então vamos explicar o que é o caso. Isso aqui chama pedra angular. O que é pedra angular? É o chamado keystone, em inglês. Tá? O que é a pedra angular? A pedra angular, se você tem um arco, a pedra angular é aquela pedra que fica no meio. Se você puser pressão nesse arco, essa pedra aqui distribui a pressão para cá, igual para lá. E tudo corre bem. Se essa pedra angular sair do lugar, esse arco deixa de existir, ele desmorona. Por isso que chama pedra angular, keystone. Tá? O crânio, na base do crânio tem um osso, chamado esfenoide, que é a pedra angular do crânio. Todos os ossos do crânio estão ligados, e quem comanda ele é o esfenoide. Como é que o esfenoide sai do lugar? Você cai da bicicleta, você bate com a cabeça na parede, você leva uma paulada na cabeça, você capota com um carro. Tem os casos mais variados. Tem uma coisa que você nem lembra mais que aconteceu. Mas tira o seu esfenoide do lugar. E quando tirou o esfenoide do lugar, o esfenoide é a base de tudo, é a pedra angular dos ossos do crânio, os ossos do crânio saem do lugar. E tem uma reflexão, inclusive, no ouvido. Muda a distância. Muda a acuidade visual. Então vai mudando uma série de coisas, tá? Então, o centro da gravidade do crânio é determinado pela posição da pedra angular, que é o osso esfenoide, que é esse aqui. Se esse estiver deslocado, trauma de nascimento, acidente, parto, todo o fórceps, todo o crânio está fora de alinhamento, com inúmeras consequências estruturais e fisiológicas. Ah, dói aqui, dói ali, eu tenho dor, eu não durmo direito, eu não sei o quê, então, qual for, a queixa. Tá? Quando a pedra angular do crânio, o osso esfenoide, se desloca, todos os ossos do crânio também se deslocam, mudando o centro de gravidade do próprio crânio, com inúmeras consequências. Assimetria facial, que você acabou de ver, deslocamento da mandíbula, aí tem a TM, aí vai para o dentista, o dentista consertar a TM, e o dentista põe não sei o quê, faz não sei o quê, não resolve. É só colocar o esfenoide no lugar que está tudo certo. Não precisa fazer tratamento odontológico da TM. É só colocar o esfenoide no lugar. Tosse palpebral, que eu mostrei para vocês. Não precisa, o cirurgião plástico fala, não, a gente levanta isso aqui. Não é para levantar nada, meu amigo. Não tem nada a ver, não. Tem cirurgião que faz cirurgia para levantar a pálpebra. Você já viu isso acontecer, tá? Obstrução do canal ocular, distúrbio do campo visual. Ah, minha vista está piorando rápido. Ouvido mais baixo que o outro, que vocês perceberam aqui, vocês viram isso. Dobras na trompa de Eustáquio, infecção de ouvido, repetitiva às vezes,
Principalmente em criança, porque o esfenóide está fora do lugar. E aí, Cíntia, está anotando tudo direitinho? Não dá bom. Olha aí essa aí. Olha aqui, ó. Se você fizer aqui, ó, um corte, ó, separá-la, vocês estão vendo? Isso aqui parece que é uma pessoa aqui, ó. Essa aqui parece que é outra pessoa. Olha lá, ó, olha como é que difere. Vocês estão vendo a diferença de um lado para o outro? Aqui, ó. Como é que é? Você tem que me contar a piada. Qual é? Ah. Entendeu? Olha lá, ó. Olha aqui. Isso é uma pessoa. Aqui, essa aqui é uma pessoa, essa aqui é outra aqui. Ó, ó. Uma pessoa, outra pessoa, ó. Olha aí, o queixo está torto, aqui fazer cirurgia. Nós temos que consertar seu queixo. Não tem nada que consertar o queixo. Tem que consertar o esfenóide. Você lembra das bolinhas rodando? Vamos lá ver onde é que está. Por que aconteceu aquilo? Tá? Ah, nós colocamos aparelho. Não colocar aparelho. Muitas vezes não tem nada de aparelho, não. Não é o aparelho que conserta, não. O esfenóide conserta, não precisa de aparelho. Hoje eles colocam aparelho, tem cobra, meu. Perdoa ninguém. Obstrução dos seios paranasais, tem sinusite. Obstrução nasal, meu nariz está sempre entupido. Ronco. Cefaleia e cervicalgia, deslocamento da C1 e C2, constante. Extrusão de disco, hérnia de disco. Problema de coluna. Um ombro mais alto que o outro, um braço mais curto que o outro. Uma perna mais curta que a outra, uma escápula mais alta que a outra, a pelvis é rodada com dor lombar e hérnia discal. Olha quanto problema eu vou resolver com uma manobra de colocar o... Agora é pesado, viu? Colocar o esfenóide no lugar, tem que abrir o crânio e empurrar. Quem é que é anestesista aí para me ajudar? Tá, vou precisar do seu serviço, viu? A medicina ocidental tradicional é ensinado que os ossos cranianos se fundem na infância. Mentira! Desde 1874, o Dr. Steele, o pai da osteopatia, ensinava que os ossos do crânio movem-se em um padrão rítmico. Eu não tenho aqui o filme para mostrar para vocês, mas pega adulto, você vê que continua mexendo. O osteopata William Sutherland, ele desenvolveu o conceito do mecanismo respiratório do sistema nervoso central, descrevendo 5 fenômenos do mecanismo respiratório primário. O sistema nervoso central tem um movimento rítmico próprio, que depende da bomba sacral. Eu tenho uma bomba, todo mundo tem, que vai do sacro ao crânio, e ela pulsa 12 vezes por minuto. 12 vezes por minuto ela faz isso. Quem é o cara mais jovem aqui na sala? Quem tem menos de 20? Tem alguém que tem 25, 26? 26 anos. 26? Você, vem cá. Você tem 15? Ah, então vem cá, você tem 25, vem cá. Espero que tudo esteja bem com você, né? Primeiro você tem que tirar esses sapatos, que é complicado. Dá para você tirar? Seu nome é Fernanda. Olha só. Tem nada demais, Fernanda. Aqui não chamo ninguém para fazer coisa difícil. Olha só, vou colocar a Fernanda de perfil. Vou pedir ela para fechar os olhos. Fecha os olhos. Fica bonitinho assim, de olhos fechados. Daqui um pouquinho você vai começar a observar que ela faz um movimento para frente e para trás. Ela oscila assim, ó. O corpo dela faz isso, ó. Ó, já começou. Olha lá, ó. Tá vendo isso aqui? Isso é a bomba crânio-sacral funcionando. Ela tem 25 anos, a bomba crânio-sacral está perfeita, ó, funcionando direitinho, ó. Tá bom? Ela está funcionando. Tá bom? Senta aqui. Deixa o Roger levantar. Ô, Roger, olha para lá. Fecha os olhos. Fica aí, firme. Aí, o dele está travado. Travado. O líquido cefalorraquidiano dele está estagnado. Porque a bomba crânio-sacral não pode funcionar na presença da cima da bola de boliche. Ela trava. Isso com todas as consequências. Você está liberada. Senta aí, senta aí. Olha só, deixa eu te falar. Dá trabalho de você ficar aqui e tal, mas o resultado vai ser fantástico, tá? Vai valer a pena. Olha só.
já que nós não cobramos, você tem que servir de modelo. O líquido cérebro-raquidiano se move para frente e para trás num sistema fechado, que é o sistema nervoso central. A dura mater tem continuidade com o cérebro e a medula, ligando o cérebro à medula. Há 24 ossos na cabeça e funciona como uma engrenagem de um relógio. Tudo junto. Tudo junto. O crânio e o sacro, ligados pela dura mater, funciona como uma unidade. O Dr. Becker foi quem desenvolveu o conceito da bomba crânio-sacral. O Dr. Ableger, discípulo do Dr. Sutherland e contemporâneo do Dr. Becker, ajudou a divulgar a terapia crânio-sacral, que começou em 1975 nos Estados Unidos. Eu passei por ela, fiz isso, quer dizer, como paciente. O cérebro e o sacro estão conectados por um sistema hidráulico fechado. Terapia crânio-sacral, popularizada pelo John Epler. Então, o que eu tenho? A dura mater indo do osso esfenoide até a coluna na região do sacro, forma a bomba crânio-sacral, que pulsa 12 vezes por minuto. Mais ou menos o que você respira. Dá mais ou menos umas 17 mil vezes. 12 vezes por minuto dá, se você multiplicar por hora, multiplicar por 24, sei lá. Multiplica alguém aí, profe. 12 vezes, vezes 60, vezes 24. Faz para mim aí. Quem tem uma calculadora? 12 vezes 60, vezes 24. 12 vezes 60, vezes 24. Dou-lhe uma. Eu vou acabar fazendo de cabeça aqui. Quanto deu? Ô, gente, pelo amor de Deus, 12 vezes 60 vezes 24, será que não tem ninguém que... Hein? 17.280, é isso aí. 17.280 vezes por 24 horas o seu cérebro é estimulado. No caso dele, está bloqueado, está parado. Ele está perdendo 17.280 estímulos por dia para manter o cérebro dele jovem, para ele não ter Alzheimer, para ele não ter Parkinson. Tá bom? Pra você ter uma ideia, como é que isso é importante. Então aqui, não vou pedir a ele, mas se ele tirar a camisa e a gente fizesse isso, o corpo dele está jogado para um lado. Igual está o ouvido, mesma coisa, mesmo processo do ouvido, igualzinho. Tá? Gerando uma simetria de comprimento de braço e perna. Se você medir, ele tem um braço mais curto que o outro. Aí, o simpático e o parasimpático dele desequilibrou. Quando você tem assim da bola de boliche, você tem um simpático on, mesmo dormindo. Seu simpático fica ativado o tempo todo, mesmo dormindo. Aí você tem menos REM. Aí você tem menos sono reparador. O bloqueio da bomba crânio-sacral faz com que todo o sistema nervoso use um fluido cerebroespinal estagnado, resultando em uma diminuição geral da sua capacidade funcional. Eu conto gente com 20 anos de idade que tem isso. Pra você ter uma ideia. Eu tratei de uma nutricionista em Brasília, que geralmente eu pego um caso bem óbvio para poder vocês verem a diferença. E ela tinha tudo, ela tinha dor, ela tinha tudo. Aí nós fizemos, ela voltou no dia seguinte, ela já não tinha dor mais. Voltei a Brasília 3 meses, um ano depois eu acho que eu voltei. 3 meses depois eu falei com ela no telefone. Um ano depois não tinha nada mais. O doutor sumiu tudo. Tinha até diagnóstico de fibromialgia. Imediatamente após a correção da síndrome da bola de boliche com o biomodulador Tenet, que é esse aparelho que eu tenho na mão, os ouvidos ficam nivelados e a rotação pélvica desaparece. Leva mais ou menos 24 horas para o nivelamento dos outros ocorrer e a bomba crânio-sacral volta a funcionar após 60 minutos de intervenção. Você imagina a repercussão que isso tem. Uma simples manobra que você faz no consultório que vai levar 1 minuto e 20 segundos de cada lado nele. Tá? Então, a síndrome da bola de boliche. Antigamente, isso era feito... bom, eu vou pular isso aqui, porque senão não acaba isso hoje. Tá? Eles estão provando e mais provando. Onde que eu quero chegar é isso aqui. Existe um músculo chamado esternocleidomastoideu, e mais ou menos na metade, entre a orelha e o ombro, existe aqui o músculo, e esse ponto aqui é o Small Intestine 16. É o pequeno intestino delgado 16. Você pode tirar o óculos? Eu vou fazer com você sentado mesmo, não tem problema não. Você pode estar sentado. Você olha para lá. Você vai fazer o seguinte, se estiver incomodando demais, você me avisa,
que eu diminuo. Silêncio, gente, por favor. Só isso. Tá bom? Está incomodando demais? Posso aumentar? Pode. Me avisa quando estiver incomodando muito. Você sentiu um choquezinho, não tem importância, porque eu não quero que incomode. Está sentindo? Estou sentindo um choquezinho. Tá bom, é isso mesmo. É 1 minuto e 20 segundos de cada lado. Claro que você tem que acertar o ponto, acertar tudo. Tudo faz tudo certo. Toda tecnologia sofisticada, quando em uso, parece mágica. Fala isso para o seu paciente. Toda tecnologia sofisticada, quando em uso, parece mágica. Na hora que der o sinal aqui, vai tocar eu escuto uma campainha aqui. Eu sei que está na hora de mudar. Pronto. Continue assim. Me avisa a mesma coisa. Às vezes, de um lado, no seu caso, um lado está bem diferente do outro, entendeu? Muito diferente. Está te incomodando ou não? Posso aumentar? Pode. Está sentindo? Uhum. Vamos manter desse jeito aí. A criança de 3 anos que caiu do velocípede, bateu com a cabeça no chão, pode tirar o esfenol do lugar. Não tem qualquer, pode ser qualquer idade. Pode ser, eu falei que no parto, às vezes já nasce. Às vezes, quem nasceu de fósforo, às vezes já tem, desde que nasceu, o esfenol de fora do lugar. Cresce assim. Como ela não sabe o que não é ser normal, o que é ser normal, ela pensa que ela é normal. Até que é curado, aí ela fala, agora que eu sei o que é normal. Agora me acompanha aqui, fica de pé, por favor. Olha só, você vai fazer assim, ó, olha o que eu vou fazer. Ó, você vai rodar a cabeça 5 vezes para cada lado, pode fazer. 1, vai. 2, 3, 4, 5. Agora faz assim, ó, roda o ombro para frente, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Roda o ombro para trás 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Agora põe os pés na mesma largura dos ombros. Põe a mão para baixo, faz assim, ó, para cada lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora dá uma andada até ali e volta. Agora olha para lá. Vamos lá? E aí, meus amigos? Hein? Vira para lá, vira para lá. Olha lá. E aí? E aí? Vira para lá, vira para lá, vira para lá. E aí? Muito obrigado. Pode sentar. Então, ele vai sentir diferença. Amanhã ele vai te falar que essa noite ele dormiu melhor. Entendeu? Que os incômodos que ele tinha, sei lá, se a mulher estiver com ele, ele vai roncar menos. Entendeu? Ó, vocês viram a diferença aqui agora, pô. Pô, eu preciso demonstrar mais o quê? Preciso fazer estudo de 3.000 casos? Randomizado, duplo cego? Piada isso, né? Pô. Ou funciona ou não funciona, pô. Eu, hein? Então, now if you're going to check to see if someone has the bowling ball, I normally do it face to face. So for example, if I was going to check him myself, I would tend to be looking at him like this. But in order to demonstrate it to you, I'm going to have him be in front of me like this, so that you can see what's going on.
put your fingers on the ends of the clavicles like this and see if they're level. So you may find that one shoulder is much higher than the other. And then to see if the pelvis is level or not, I like to just put my hands on the top of the hips and press down like this. And you can see then if they're level or if the pelvis is from Esse aí não tem nada, tá? Ele é saudável. Ele está dando exemplos. Now, another thing you can do is have them turn Ah, presta atenção. this Olha lá. and then just close their eyes. Você vai ver oscilar. Quer ver? Olha lá. Vai começar a oscilar. Quer ver? Igual ela oscilou. Olha lá, a bomba vai começar a pulsar. Ball syndrome, they'll stand very still. If the pump is on, you'll see them. Olha lá, começou a oscilar, ó. He's doing now. Ó, estão vendo? É 12 vezes por minuto. Você tem que, é lento. Você tem que aprender a observar. Pump is working. If he had bowling ball syndrome and his pump went No caso, ele não tem. A bomba dele está funcionando. so much, A sua volta a funcionar em 60 minutos. then you're ready to fix it. Now, what you're going to do, I can have you just face that direction. What you're looking for is a spot that's halfway between the bottom of the ear and the top of the shoulder, about here. And then here's the earlobe. If you were all lying straight down from the back of the earlobe, right there, you'll be at the back border of this muscle that goes right here called the sternocleidomastoid or strap muscle. So you're right at the back border of that, which is right down from that earlobe. That's the spot that I want to treat. So what I'm going to do is take my device, turn it on, put it down into automatic mode, put my finger on the plus button, put the device over that spot, not too far back, not too far forward, but right on that spot, with the small end. Bom, aí vocês viram o resto. Só para vocês terem uma ideia. O criador disso aí é esse cara. Ele é um médico, oftalmologista, dono de um centro oftalmológico muito famoso em Dallas, Dr. Jerry Tennant. Quem trabalha com lente intraocular, você deve lembrar das lentes de Tennant, ele que inventou. Ele foi um dos primeiros no mundo a implantar assim, essas lentes intraoculares. E ele trabalhava com laser no olho. E ele não sabia, como a maioria das pessoas não sabe, que se você aplicar laser em cima de uma estrutura que tem vírus, os vírus evaporam e entram no ar. E ele entrou no nariz dele e foi para o cérebro. E ele pegou uma encefalite virótica. Ele ficou 7 anos dormindo. Ele tinha 3, 4 horas de cognição por dia e o resto do tempo ele dormia. E nessas 3, 4 horas que ele tinha de cognição, ele falou, ninguém vai descobrir o que eu tenho, eu mesmo tenho que me curar. Ele, médico, começou a estudar. Até que ele terminou na Rússia, num aparelho chamado scanner, SCENAR. E, através desse aparelho de scanner, ele se curou. Ele voltou para os Estados Unidos, e ele é um cara, ele é brilhante, ele foi na Universidade de Texas, ele foi o indivíduo que terminou medicina com a idade mais jovem, acho que ele tinha 19 anos quando ele terminou medicina. Ele é brilhante, o cara, o gênio. E aí ele desenvolveu, até que desenvolveu esse biomodulador. Ele dá um curso em Dallas, que você pode se inscrever, ele tem várias vezes por ano, é uma sexta, sábado, domingo, você adquire o aparelho e você ganha de presente o treinamento. Então, você, para comprar o aparelho, você tem que fazer o treinamento. Você vai lá, faz o treinamento com ele, ele fica 3 dias dando aula sobre tudo, sobre isso, como é que funciona, porque não é só isso, não. Ele pega pacientes com degeneração macular, que ele é especialista, vem gente do mundo inteiro tratar com ele, ele garante para você, se você tiver uma visão até 20/70, em 10 dias na clínica dele, você volta e sai de lá com 20/20 de visão. Quem é oftalmologista aqui? Você imagina, 20/70 virar 20/20 em 10 dias. Você nunca ouviu falar disso já? Pois é. Ele tem ele garante, se a pessoa for lá, ele garante que é assim. Ele pega esse aparelho, existe um biotransducer, ele pega essa eletricidade via um laser, ele joga na retina,
E em 10 dias de tratamento, a pessoa sai de lá com 20/20. E ele faz isso, vem gente do mundo inteiro, para fazer com eles. Vamos passar o microfone aqui para o Roger. Para o Roger primeiro, doutor Roger. Oi. E aí? Oi. Olha, eu estava conversando com o pessoal aqui que eu tinha uma dor lombar crônica. Sim. Eu já acordava de manhã com dor lombar e para levantar era dificuldade. Tinha que dar uma acertada primeiro. Sumiu. Sumiu. Vocês estão vendo? Olha aí que beleza. Ó. 1 minuto de tratamento de cada lado. Toda tecnologia sofisticada, quando em uso, parece mágica. Você tem que mostrar o resultado, entendeu? Não adianta você trazer teoria, eu quero ver se funciona. Então, é impressionante que isso acontece. A gente vê isso em todo lugar. Nós trouxemos aqui uma vez, eu convidei um médico para vir aqui assistir a aula, e ele tinha tido um acidente vascular cerebral. Ele andava assim, ó. Chegou aqui andando assim. Eu não vou mencionar o nome dele, por ética, mas chegou aqui andando assim. Aí era dia de eu dar aula disso. Vai, falei, posso usar você como voluntário? Aí quando nós terminamos, ele andou normal. Na hora. Andou normal. Entendeu? Então é impressionante. Você sabendo que na hora de fazer certo, ponto certo, o resultado é espetacular. Fico satisfeito, Roger, saber que te ajudou. Obrigado. Obrigado a você. Muito bem. E vocês vão ver que tudo que nós ensinamos aqui funciona. É só você testar. Você não acredita em mim, não, pelo amor de Deus. Testa. Se testou, não funcionou, joga fora. Vamos lá, perguntas. Oi, Rogério, né, Rogério? Espera aí, Rogério, deixa eu chegar o microfone aí. Fala, querido. Bom dia. Eu estava querendo saber como substâncias sabidamente ácidas, como o limão e o vinagre, conseguem alcalinizar o nosso corpo e qual que é a melhor maneira de medir essa melhora do pH para quem não tem esse aparelhinho bacana. Não precisa de aparelhinho. O pH você mede com fita na saliva, de manhã. ou com fita na urina. Vou te explicar. O limão, ele é ácido na hora que você ingere ele. Ele é alcalino na hora que você absorve. Vou te explicar por quê. Porque ele é rico em minerais e vitaminas. Os minerais são os alcalinizantes do corpo. Se você medir o pH do limão aqui no copo, é um pH ácido. Mas na hora que ele é digerido, na hora que ele é absorvido, ele é alcalino. Então tem alimentos que se você medir o pH na mesa, ele tem um pH ácido. Mas no frigir dos ovos, no produto final, ele é alcalino. Então você tem que levar isso em consideração. São substâncias alcalinizantes, uma vez que elas são absorvidas. Resolveu o seu problema? E aí eu compraria uma fitinha de pH. Farmácia. Você tem fornecedores. Quem fornece, por exemplo, material para o hospital, fornece fita disso. Você pega um fornecedor de hospital, ele te vende as fitas. E eu aumento 0,8% no valor. Isso é um algoritmo, chama. Isso é um algoritmo. O que é algoritmo? Alguém trabalhou, chegou no número que nos ajuda. Então, eles chegaram à seguinte conclusão. Se você pegar o pH e somar da saliva ou da urina, você lembra que ontem eu respondi, o da saliva é o intracelular, o da urina é extracelular. E somar 0,8, você vai estar mais ou menos, você sabe que biologia não é matemática, mas é feito o algoritmo, muitas coisas é feita por algoritmo. Vou te dar um exemplo. LDL, você não pede LDL para os seus pacientes? Low Density Lipoprotein, isso não é medido, você sabia disso? Hein? Sabia porque eu vi no mês passado. Então não é medido. É um algoritmo, mas o médico não sabe disso. O médico comum, ele pensa que eles medem LDL. Testosterona livre no sangue, não é medido. Aquilo é calculado, entendeu? O médico confia 100% numa coisa que é calculada, aquilo é mais ou menos. O LDL calculado, até que ele funciona, mas depende do nível de triglicérides. Depois que os triglicéridos passaram de 200, 220, isso já perde, o algoritmo já não funciona mais. Tá bom, passa para alguém agora. Quem vai? Aí, está aqui, ó. Oi, como é que é o seu nome? Você tem xará?
Não conheceu ninguém. Como é que eles chegaram à conclusão que você ia chamar Val Elva? Como é que foi? Me fala. O pai era Walter, a mãe era Elma? Não. Como é que foi? Minha mãe é Valdoite, aí Val... Então. Mas não tem Val. Pois não, vai, Elma. Vai, Elma. Bom dia. Eu queria saber Sim. sobre o mel, se o mel serve como um adoçante saudável. Não, não serve não. Mel não é um alimento saudável. Põe isso na cabeça. Mel, 90% do mel é frutose. Você quer um bom veneno, está ali feito. Se você for ver na antiguidade, o cara que buscava mel na tribo, ele era herói. Porque tinha que subir numa árvore de 30, 40 metros, a maioria caía lá de cima, morria. Por que morria? Porque na hora que ele chegava na colmeia, as abelhas atacavam ele. Você imagina se numa árvore de 40 metros, lá em cima, e de repente as abelhas te atacam, o cara caía e morria. De cada 2 que subiam, um morria. E era uma vez por ano, eles desciam com mel. Hoje, você pode fazer, como tem a criação, os apicultores podem fazer isso. Entendeu? Não, não é. Agora, se você pega a geleia real, é outra história. Você sabe que numa colmeia, todas as abelhas fêmeas são irmãs gêmeas. Têm o mesmo genoma. A operária vive 5 semanas, a abelha rainha vive 6 anos. Ela vive 64 vezes mais. E a diferença está na nutrição. Você vê a importância da nutrição. Como a rainha ingere a vida inteira geleia real, e a outra só ingere nos primeiros 15 dias de vida, ela dura 5 semanas, e primeiros, acho que são 10 dias de vida. Ela dura 5 semanas, enquanto a outra dura 6 anos. Então, a geleia real é uma coisa interessante. Agora, você tem que tomar cuidado. Eu estou falando aqui, todo mundo vai sair comprando geleia real. Geleia real é mais um alimento feminino. Foi feito para rainha. Foi feita para abelha fêmea. Então, tem algum estrogênio lá, entendeu? Então, se o cara, um indivíduo do sexo masculino, começar a ingerir geleia real todo dia, ele vai ingerir quantidades altas de estrogênio. Mas eu faço uso de geleia real 1 vez por semana, 2, entendeu? Eu faço uso. Então, mel não é, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá. José, né? Fala, José. Oi. O bitter melon nas parasitoses. O bitter melon é também chamado melão de São Caetano, que é um melão japonês. Ele, pelo sabor bitter dele, sabor amargo, tudo que tem sabor amargo tem uma certa ação contra parasitas. Mas o bitter melon, ele é bom mesmo, para clamídia. Uma pessoa com clamídia, geralmente, por exemplo, uma pessoa que tem uma tosse recorrente, crônica, e ninguém consegue resolver, já foi em 10 médicos, ninguém resolve, a chance de ser clamídia é muito alta. Porque não é clamídia é pneumonia. Não é a clamídia transmitida sexualmente, não. Tem mais de uma clamídia. Essa que eu estou me referindo é pneumonia. Aí o bitter melon é excelente. O bitter melon diminui a resistência insulínica, ele é muito interessante no diabetes, entendeu? Mas a ação antiparasita dele é fraca, em geral, com exceção, clamídia é bactéria, tá? Com a bactéria clamídia, ele é interessante. Mas por que você está perguntando? Não, porque eu quero saber o que eu posso fazer assim, sem fazer exame para parasita, já quase todo mundo você espera um pouco, que nós estamos montando uma linha. Onde é que está a Arabella? Vocês estão trabalhando na linha das tinturas, nós estamos fazendo um trio, né? A farmácia vai ter um trio só para fitoterápico, pronto já para parasitas. Você vai resolver o seu problema, você vai poder tomar, que é o melhor jeito mesmo. Existem mais de 100 parasitas no corpo, diferentes. E não dá para você identificar todos. E o parasita, vou te dar um dado interessante, eu não sei se eu já comentei isso com vocês aqui, acho que não. O parasita, ele sai do tecido para copular e para desovar na lua cheia. Então você tem que começar a dar o remédio do parasita na lua nova. E aí, quando chega na lua cheia, ele morre. Porque ele sai para desovar e ele morre. Se você der no outro período, ele está dentro muitos deles estão no tecido,
eles não eram só atingidos pela medicação. Então, você vê, a pessoa fala assim, mas eu não acredito nisso. Como é que você não acredita? Se a Lua mexe com as marés todo dia, pô, essa influência lunar, pô, vocês têm a menstruação, é lunar. Na Lua cheia, você vê a quantidade de mulher que menstrua, coisa impressionante. Pode ver. Um lugar onde trabalha 300, 500 mulheres, chega no dia de Lua cheia, praticamente está todo mundo menstruada. Porque se as mulheres trabalham juntas, elas começam a menstruar juntas, sabia disso? Vai nas fábricas para você ver. Quando é dia de menstruar, todas menstruam. Isso. Vai sincronizando, hein? Quem falou alguma coisa? Não, muito pelo olfato que elas estabelecem. Elas criam um ritmo entre elas que para fazer circadiano igual. Então, os parasitas devem ser tratados. Você pega um catálogo, vê onde é que está a lua nova. Existe o mapa da lua nova. Eu dou até nos slides, eu mostro como é que você entra na internet e acha a lua nova. E aí você dá a lua nova. A lua nova começou 7h41, sábado passado. Você está na hora ainda, você pode tomar. Daqui um pouquinho vem a lua cheia. Entendeu? Então a gente começa na lua nova até terminar a lua cheia, o tratamento. Beleza. Tá bom? Oi, você já chegou perguntando? Fala, Patrícia. Bom dia. Oi. Eu queria saber, a gente ontem estava falando da qualidade do sono. Queria saber até que ponto o bruxismo influencia na má qualidade do sono e o que a gente pode... Eu quero te dizer que o bruxismo não é causa, ele é efeito. Ele é feito não adianta, ele é efeito. Da má qualidade do sono. Não, de qualquer distúrbio, pode ser um distúrbio até psicológico. Ele é um efeito de um distúrbio central. Não adianta eu ficar tratando o bruxismo daqui para lá, como o dentista faz, coloca uma placa. Claro, isso aí é paliativo. É melhor que nada. Mas a placa não vai curar o bruxismo. Quero que você entenda isso. Se você tem bruxismo e coloca a placa, você vai estar sempre usando placa. Não vai resolver o seu problema. Muitas vezes um exercício igual dele que nós fizemos com ele, você não estava aí, Roger, conta para ela o que aconteceu com você. Ela não estava aí. Eu estava sim. Você já tinha chegado? Não, hoje. Eu sempre cobro muito quem chega atrasado, viu? Estou percebendo. Já faz questão. Eu atrasei 4 minutos, mas eu já senti a pressão. Então sentiu a pressão. Eu chego... Passa o microfone para o Roger aí. Fala para ele, para ela. Pronto. Eu estava contando para o pessoal que sumiu as minhas dores nas costas. Eu tinha uma dor nas costas crônica e ela desapareceu. Entendeu? Então a gente cura bruxismo com essa máquina também. Então você cura e não precisa da placa. Não, entendi. A minha pergunta é assim, de que forma isso pode influenciar a má qualidade do sono? Claro que influencia. Então, o que acontece no sono? Claro que se você fizer uma eletrossonografia, você vai ver que a pessoa com bruxismo ela tem microdespertares. Porque o barulho, a contração, o ranger dos dentes, isso causa microdespertares. Ela não lembra no dia seguinte, mas está lá, os microdespertares estão identificados na polissonografia. Tá bom? Mais uma pergunta ou não? Aqui tem. Rafaela, você estava segurando, né? Queria saber se a batata doce também tem a questão da acrilamida. Tem, sim. Do ponto de vista de índice glicêmico, tá? Você sabe o que é índice glicêmico, né? Do ponto de vista de índice glicêmico, a batata salgada é 93. É quase igual glicose. A batata doce é 54. Então, do ponto de vista de índice glicêmico, a batata doce é bem melhor do que a batata salgada. 93, 54. Geralmente, quando é abaixo de 50, a gente chama índice glicêmico baixo. Mas já que você perguntou, deixa eu aproveitar e falar isso. Existe um erro muito grande na nutrição da pessoa achar que só pelo fato do alimento ter um índice glicêmico baixo, que você pode comer à vontade. E tem uma outra coisa chamada carga glicêmica, que é tão importante quanto. Entendeu? No fim, você vai ter que digerir aquilo, você vai ter que a insulina vai ter que estar presente. Você pode não ter um pico, mas você vai estar a insulina liberando por muito tempo, que também cria resistência insulínica. Então, tem isso em mente. Por exemplo, o watermelon, a melancia, ela tem um índice glicêmico alto, mas uma carga glicêmica muito baixa. Então, você pode comer sem problema. O que interessa mais hoje, cada vez mais,
Eles estão provando que o índice glicêmico não é tão importante. O mais importante é a carga glicêmica. Então você tem que valorizar isso, porque isso ficou essa história e espalhou pelo mundo e a pessoa acha, não, isso é baixo, o índice glicêmico posso comer à vontade. Não é verdade. Mas em relação à toxina, tem a formação... Também tem a acrilamida. Também tem. É o seguinte, se você fizer... tem que juntar, ó, a asparagina, que tem na batata doce também, você tem que juntar calor e você tem que ter um outro amido, junto para juntar. Não, na própria batata. Tá bom? Na realidade, na batata, não deveria chamar amido, você sabe disso, né? Como é que chamaria? A batata, na realidade, não tem amido. Ela tem fécula. Quando é abaixo da superfície da terra, chama fécula, não chama amido. Tá bom? Se você quiser ser bem precisa.